Olá, boa noite. Graça e paz sejam com todos, amém? Graças a Deus. Hoje nós estamos aqui, irmãos, reunidos em um culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. É justo e merecido, irmãos, que a igreja, que o povo de Deus saiba reconhecer os feitos de Deus no meio do seu povo. E é isso o que nós queremos fazer, especialmente na noite de hoje. Fazemos isso sempre, mas hoje temos um motivo ainda mais especial. Hoje queremos dar graças a Deus, porque uma de nossas irmãs, a nossa irmã Rosiane, estava com câncer. Estava, não está mais, para a glória de Deus. Deus se mostra mais uma vez, irmãos, a fonte de toda a bênção, a fonte de toda a bondade, de todo o bem. E nós queremos reconhecer isso mais uma vez na noite de hoje. O desafio que temos, irmãos, na verdade, é reconhecer essa bondade, é reconhecer que Deus é fonte de toda a bênção, enquanto caminhamos em um mundo cheio de dores, enquanto caminhamos em um mundo cheio de angústias, cheio de tristezas, cheio de tribulações. O desafio que se coloca para todos é continuar acreditando na bondade de Deus, enquanto passamos pelos vales, enquanto encaramos inúmeras tempestades na nossa vida. Mas devemos lembrar, antes de qualquer coisa, que Jesus nos alertou sobre isso. Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições. E o texto que nós veremos hoje nos prova isso. Mas o texto que veremos também nos mostra a preciosa verdade de que podemos passar nos vales, podemos passar nas tribulações, podemos passar pelas aflições dessa vida com bom ânimo, como Jesus também nos ensinou. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. E nos deixou uma preciosa promessa: eis que estarei convosco todos os dias. Bem, que ninguém subestime o valor, a grandiosidade, o consolo que podemos encontrar nessa promessa. Hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Esse texto nos coloca diante de um verdadeiro milagre realizado por Cristo Jesus. E eu acho que não há melhor palavra do que essa: milagre. Não existe palavra melhor do que essa para descrever o fato de que um homem voltou à vida depois de estar morto, diante da palavra de Jesus. Mas como veremos, esse milagre ele nos mostra sim a grandiosidade do poder de Deus. Nos mostra sim o poder e a autoridade que há no nome de Jesus. Mas esse milagre nos mostra algo mais do que isso. Ele nos revela também o coração do nosso Cristo. E é isso que eu quero falar com você na noite de hoje. O tema da nossa mensagem é o milagre em Naim, uma revelação do coração de Cristo. Para isso, eu quero te convidar a fazer a leitura de Lucas 7, a partir do verso 11. Logo depois disso, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém. Esse é o nosso texto. Que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Irmãos, Lucas, nesse texto, ele nos coloca diante de um fato
que aconteceu em uma cidade chamada Naim. Eu não sei se você sabe disso, mas o vilarejo de Naim existe até hoje. E ele fica aproximadamente 50 quilômetros de Cafarnaum. É uma cidade, é um vilarejo cercado por montanhas, né? E se você, como eu, que gosta de montanhas, sabe que esse é um lugar, como diz o seu nome, encantador e agradável. O nome Naim significa isso, encantadora e agradável. Mas eu espero que nenhum das mamães e papais pense em colocar o nome do seu filho de Naim. Mas, bem, há gosto para tudo. Naim. Naim, irmãos, é o significado do nome da cidade. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa cidade antes. Talvez você não saiba, propriamente dito, se esse lugar é realmente um lugar encantador e agradável, porque talvez você nunca tenha ido lá. Mas eu acredito que todos vocês sabem exatamente como é o contexto de um funeral. O funeral é uma situação triste, é uma situação de lamento. Funerais são ocasiões nem um pouco agradáveis, geralmente marcados pela dor, pelo sofrimento, pela angústia daqueles que precisam e têm que lidar com a morte de um ente querido. Funerais não são agradáveis. E não adianta a paisagem. Por mais bela que ela seja, por mais encantadora que a paisagem seja, ela é incapaz de diminuir a dor de alguém que está em luto. E vejam, esse é exatamente o contexto do nosso texto. O dia de um funeral é um dia carregado de tristeza. E é com essa situação que Cristo se depara. É esse o contexto que é apresentado para nós. Jesus tinha saído da cidade de Cafarnaum e estava indo para a cidade de Naim. E o texto diz que Jesus não estava sozinho, uma multidão estava acompanhando Jesus. Os discípulos estavam acompanhando Jesus, de forma que havia uma grande caravana, uma grande multidão, e Jesus estava no meio dessa multidão. Mas o texto nos diz que, quando eles estavam chegando às portas da cidade de Naim, uma outra multidão estava saindo da cidade. E essa multidão estava em prantos, estava em luto, porque no meio dela havia um corpo, o corpo de um jovem que era o filho único de uma viúva. Será que você consegue imaginar o sofrimento dessa mulher? Ela, que já tinha enterrado o marido, agora estava enterrando o seu único filho. Sinceramente, eu acho difícil imaginar o tamanho sofrimento que essa mulher estava vivendo. Enterrando o seu único filho, depois de enterrar o seu marido. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Eu queria chamar a sua atenção para o fato de que, nesse momento, essas duas multidões estão se cruzando pelo caminho. Há uma multidão que está com Cristo no meio dela, mas há uma multidão saindo da cidade onde há choro, lamento, luto, angústia de todo tipo. E o que me chama a atenção nisso tudo é que ninguém ousou chamar por Jesus. No meio de toda aquela dor, no meio de todo aquele sofrimento, ninguém do lado de cá, ninguém do lado de lá, olhou para Cristo e pensou em envolver Cristo no meio daquela situação. A multidão que estava com Cristo viu uma outra multidão em sofrimento e nada fez. Mas a multidão que também estava passando por lutas e tribulações não olhou para ele, não clamou por ele. E antes de avançar no nosso texto, eu queria que você pensasse sobre isso. O que você faria nessa situação? O que você faria? Você olharia para Cristo, você clamaria por Cristo, pediria que ele intervisse na situação? A verdade, irmãos, é que ainda hoje,
Existem muitas pessoas passando por lutas, muitas pessoas passando por angústias, por tribulações, mas ainda assim não clamam por Ele, não chamam por Ele, não contam com a intervenção dEle em suas vidas. E eu não sei em qual multidão você está. Eu não sei de qual multidão você faz parte, mas eu sei que eu faço parte da multidão que está com Cristo. Eu faço parte da multidão que ouviu as palavras de Cristo, que foi renovada pela palavra de Cristo, que confia que há poder no nome de Jesus. E hoje eu não vou passar por você sem anunciar essa preciosa verdade. Hoje, mais uma vez, duas multidões estão se encontrando. Eu não sei em qual multidão você está, mas hoje eu te anuncio, eu apelo a você, que em nome de Jesus olhe para Ele. Clame por Ele na sua vida. Não passe por Ele. Não deixe passar essa oportunidade. Ouse clamar por Cristo. E eu quero te dar 4 motivos para você fazer isso. Em primeiro lugar, Jesus nos vê. Olha, versículo 13. Diz o texto: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Ao vê-la. Deixa eu te perguntar, o que foi que Jesus viu? O que foi que Jesus viu? Essa é uma pergunta importante. Eu quero que você entenda que antes de ver o sofrimento, ele viu ela. Ele viu aquela mulher. Ele viu aquela mulher que para muitos era uma mulher anônima. Na verdade, o texto, veja uma curiosidade sobre essa mulher. Sabe qual é? É que nós não sabemos quase nada sobre ela. Não sabemos nem mesmo o nome dela. Lucas nos apresenta essa mulher como ela provavelmente era vista naquela sociedade. Aos olhos da multidão, aos olhos de todos, ela era apenas uma mulher viúva, a mãe de um filho morto. Não sabemos o seu nome. Para nós, pode ser que ela seja uma mulher anônima no meio da multidão. Mas vejam, essa mulher anônima não passou despercebida aos olhos do nosso Cristo. Ele nos vê. Ele a viu. Pode ser que você esteja pensando que você também não está sendo visto. Pode ser que você ache que você é apenas mais um na multidão. Mas veja, eu quero te lembrar essa preciosa verdade a respeito do Jesus a quem eu sirvo. Ele vê, Ele te vê, Ele nos vê. É isso que o texto está nos mostrando a respeito do nosso Cristo. Ele vê você. E veja, perceba isso, Ele não apenas nos vê, mas Ele também se compadece de nós. É isso que o texto nos mostra nesse mesmo versículo. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Sabe o que isso significa? Compaixão? Sabe o que isso significa? A palavra que Lucas utiliza aqui para falar de compaixão fala de um tipo de sentimento que tem uma raiz profunda. É algo que vem lá de dentro, que vem de dentro do ser, que vem das entranhas do nosso ser. E nos impulsiona a agir com um sentimento profundo de empatia, com um sentimento profundo disso que nós estamos chamando de compaixão. E Lucas está mostrando para a gente que o nosso Senhor, que Jesus tem um coração assim, compassivo, que nos enxerga no meio das nossas dores, no meio das nossas angústias, no meio das nossas tribulações. Ele nos vê e se compadece de nós. O seu coração se move em nossa direção e impulsiona ele em nossa direção a agir em nosso favor. Lucas está nos mostrando isso.
Jesus tem um coração compassivo. Jesus não é um ser poderoso que está distante de nós. Jesus não é um ser, um salvador que está distante, não é um salvador indiferente. Pelo contrário, seu coração está cheio de compaixão por você, por nós. Essa é uma preciosa verdade que o texto nos mostra. Mas pode ser que você ache que ninguém entende a sua dor. Pode ser que você esteja pensando que ninguém entende o tamanho da sua aflição, o tamanho da sua angústia. Mas Cristo enxerga você. Ele se compadece de você. Ele enxerga você com todos os seus medos, com todas as suas angústias, com todas as suas aflições, com toda a sua ansiedade, com todas as suas crises. Ele olha para você no meio da multidão e se compadece. Como podemos saber disso? Como você pode saber que Cristo se compadece de você? Olha para o texto mais uma vez. Versículo 13. O texto diz: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse. Como foi que Jesus demonstrou compaixão para ela? Em primeiro lugar, lembre-se disso. A primeira forma em que Cristo demonstrou compaixão por aquela mulher foi por meio da palavra que ele dirigiu a ela. O primeiro ato que demonstra publicamente a compaixão de Jesus por aquela mulher foi que ele deu a ela uma palavra de conforto, uma palavra de refrigério, uma palavra de esperança. E a palavra de Jesus não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Então, se você quer uma prova da compaixão de Cristo pela sua vida, lembre-se disso. Ele nos deu a sua palavra. A palavra dele está diante de nós, está sendo lida mais uma vez, e muitos de vocês têm acesso a ela. E eu queria lembrá-los, por exemplo, do que está escrito lá no Salmo 19, a respeito da palavra de Deus, dizendo que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O salmista ainda diz que os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, tornam sábios os inexperientes, e não apenas isso, dão alegria ao coração, trazem luz aos olhos. Por isso ele vai dizer, são mais desejáveis do que o ouro, são mais doces que o mel, há grande recompensa em obedecê-los. Sabe qual é o problema? Não é que Deus tenha se calado. O problema é que muitas das vezes nós não damos atenção devida às suas palavras, que podem trazer luz a um caminho de trevas, que podem dar alegria ao seu coração quando ele está angustiado. Infelizmente, essa é uma triste realidade. Muitas das vezes não damos valor devido às palavras de Cristo. E ao invés disso, damos ouvidos a outras vozes. Damos ouvido a vozes que estão numa multidão sem Cristo. Damos ouvidos a vozes no meio de uma multidão que não tem Cristo e, portanto, caminha nesse mundo sem esperança. E, portanto, são vozes também sem esperança, que ainda assim tentam concorrer em valor e importância com a palavra de Deus. Vozes que querem nos fazer pensar que a palavra de Cristo não é suficiente. Vozes que não têm poder para curar. Vozes que nos dão um diagnóstico vazio e sem esperança. Às vezes são essas vozes que nós damos valor. São essas vozes que preenchem nossas mentes e os nossos corações. Mas o meu papel aqui é lembrá-los que a palavra de Cristo é carregada de esperança. A palavra de Cristo é carregada de refrigério.
A palavra de Cristo é carregada de encorajamento, ela é carregada de ânimo. Portanto, não despreze a palavra de Cristo, porque Cristo, irmãos, tem tudo isso a nos oferecer. A palavra de Cristo contém todas essas coisas, sabe por quê? Porque, na verdade, Ele é a fonte de todas essas coisas. Ele é a fonte de todo o ânimo que você precisa, a fonte de toda a alegria que você precisa, a fonte de todo o encorajamento que você precisa. Ele é, com toda certeza, a fonte de toda a bênção. E é por isso que ele pode virar para aquela mulher e dizer: não chores. Já parou para pensar nisso? Quem é que pode virar e dizer uma coisa como essa? Quem é que pode virar para uma mulher em luto, que perdeu o marido, perdeu o filho, e dizer para ela: não chores? Quem pode virar para você e dizer para você não chorar diante das suas lutas e tribulações? Quem é que pode virar e dizer isso para você? Quando você sabe o que você está vivendo e está passando. Eu digo, Jesus pode. Jesus pode te dizer isso. Ele pode dizer para você ter ânimo. Ele pode dizer para você não chorar. Porque Ele nos vê na multidão. Ele se compadece de nós. Ele tem uma palavra para nós. E essa é a sua missão. Eu queria lembrá-los. Estamos no capítulo 7. No capítulo 6, Jesus vira e diz algo a respeito dele mesmo que eu quero ler para você. Sabe o que ele diz a respeito de si mesmo? Lucas, capítulo 4, verso 18. Eu vou esperá-los. Olha o que o Cristo diz a respeito dele mesmo. Ele diz o seguinte, ouça com atenção. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. É por isso que Jesus pode virar para você e dizer: não chores. Sabe por quê? Porque Ele é o ungido de Deus. É por isso que Ele pode dizer: Cristo te vê. Cristo se compadece das suas dores e das suas lutas. E não apenas isso, Ele age em nosso favor. Olha o versículo 14. Depois aproximou-se e tocou no caixão. Eu não sei se você sabe, mas dentro da lei judaica isso deixava um homem impuro. Ele não poderia mais participar das cerimônias religiosas por estar impuro. É isso que diz a lei cerimonial. Mas veja, a compaixão do nosso Jesus, Ele não se incomoda com isso. Ele olha a dor, e mesmo sabendo disso, Ele vai lá, Ele toca. Por causa da sua compaixão, Ele toca no caixão, e o texto continua dizendo: e os que carregavam pararam. E então, o que acontece? Jesus disse: jovem, levante-se. E o texto diz que o jovem se sentou. O texto diz que o jovem começou a falar e Jesus o entregou à sua mãe. Se a gente estivesse na Assembleia, já estava todo mundo dando glória a Deus. Irmãos, tem assembleiano aqui. Vejam o infinito poder do nosso Senhor. Vejam o infinito poder do nosso Senhor. Ao som da sua voz, aquele que estava morto voltou a viver. Ao som da sua voz, as circunstâncias mudaram. Aonde havia tristeza, passou a haver alegria. Aonde não havia esperança, passou a haver esperança. Ele falou, Cristo falou. E então, irmãos, tudo mudou. Porque Ele falou e Ele fez o que ninguém mais pode fazer. Isso nos mostra o seu poder.
Isso revela um Cristo que é poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades. Mas o que mais me impressiona não é isso. O que mais me impressiona não é que Cristo tem poder. O que mais me impressiona é que Ele usa esse poder em nosso favor. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é soberano do universo, o Senhor de toda a criação, usa o seu poder, o seu eterno poder, em favor da sua criação. É isso o que me impressiona. Que um Deus tão grande assim, tão poderoso assim, se importe com homens como nós, que olhe para nós, que haja em nosso favor. Esse é o nosso Cristo. Esse é o coração do nosso Cristo, um coração compassivo, misericordioso, gracioso. E tem mais. O coração de Cristo nos mostra o coração do nosso Pai. Veja o versículo 16. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Em parte eles estão certos, irmãos. É verdade que Deus estava agindo em favor do seu povo. Mas eu preciso fazer uma pequena correção no que eles disseram. Não era um profeta qualquer que estava no meio deles. Era Deus. O Deus encarnado. Aquele que no princípio estava com Deus e era Deus. Se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Plenamente homem, plenamente Deus. Por causa do amor de Deus por nós. E é isso que eu quero destacar nesse momento. É verdade que o texto nos mostra a ressurreição de um homem que estava morto e pela palavra de Cristo voltou a viver. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque há poder no nome de Jesus. Mas eu quero te mostrar algo mais. Algo que está por trás disso. Porque a verdade é que nós nos preocupamos com coisas como essas. Nós clamamos a Jesus por uma cura. Nós clamamos a Jesus para que Ele resolva algum problema que nós estamos enfrentando na nossa família. Talvez um problema de emprego. Ficamos preocupados com o que iremos comer, com o que iremos vestir, sobre como será o dia de amanhã. E às vezes clamamos a Jesus por isso. E sim, Ele se importa com essas coisas. Ele se interessa por nós e está interessado em nos suprir em cada uma dessas necessidades. Mas o que o texto nos mostra, irmãos, é um Cristo que é poderoso para salvar. Um Cristo que veio a esse mundo para cumprir uma missão muito maior, de ressuscitar não apenas um morto, mas todos os mortos. É isso o que a Escritura nos revela. E ao mostrar isso, a Escritura revela a grandiosidade do amor de Deus por nós. Porque Deus se compadeceu de nós. Deus viu a nossa situação. Deus viu que eu e você estávamos mortos em delitos e pecados, merecedores de uma condenação eterna, de uma morte eterna. E Ele poderia deixar que nós caminhássemos nessa multidão, chorando e lamentando por toda a eternidade. Mas Ele nos viu. Ele se compadeceu de nós. Cristo veio ao nosso caminho. Muitos de nós sequer clamaram por Ele, mas Ele viu, se compadeceu e agiu em nosso favor. Morreu numa cruz. Derramou o seu sangue para salvar pecadores de uma morte e uma condenação eterna. E nisso vemos o coração de Deus. Um coração compassivo, amoroso, misericordioso, gracioso. Ele faz isso por nós,
fez isso por você, apesar de você. Não fizemos nada para merecer tão grande prova de amor, mas nisso conhecemos o amor de Deus. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Por meio de Cristo, irmão, Deus nos garante a vitória sobre a morte, sobre o diabo, sobre a sepultura. É isso o que o nosso texto nos mostra. Cristo é poderoso para vivificar os mortos. Eu quero terminar dizendo isso. Este é o nosso Jesus. Este é o nosso Cristo. Cheio de profunda compaixão, cheio de sabedoria, cheio de autoridade, autoridade ilimitada. Seu poder é eterno. E dizemos aleluia. Graças a Deus. Vamos orar.